como para os demais setores, o turismo tem passado por um momento difícil. Há 2 anos e meio, este empresário veio do Rio de Janeiro para buscar estruturar o próprio negócio em Manaus. Ele construiu 2 albergues no centro da cidade. Ao todo, são 23 leitos distribuídos em 6 dormitórios e 8 suítes. Mas, atualmente, só 27% dos cômodos estão ocupados. Um percentual baixo para o local que já alcançou 80% de ocupação. Esse ano a gente conseguiu atingir, no mês de janeiro, foi 78%. Mês passado a gente fechou 40%. E a previsão para esse mês é que seja mais ou menos igual ao mês passado. Com as reservas que a gente já tem e a previsão até o final do mês, acredito que a gente deve fechar entre 35% e 40%. Apesar do cenário não ser um dos melhores economicamente, há quem procure conhecer Manaus. A suíça Tamara Moschini, que está em viagem pela América do Sul, resolveu dar uma paradinha na capital amazonense e conhecer todos os atrativos que a cidade oferece. E foram as belezas naturais da Amazônia que chamaram a atenção dela. Eu gostei muito do Amazonas e de todos os animais daqui. Vimos o boto cor-de-rosa e, claro, espero voltar, mas primeiro tenho que voltar para a Suíça e trabalhar muito. De acordo com a pesquisa do comportamento do turismo na região metropolitana de Manaus, realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais e Sebrae Amazonas, a ocupação da rede hoteleira chegou a cerca de 67% em setembro deste ano, mantendo a mesma taxa do mês de julho. Para o presidente da Fecomércio, além da crise econômica, o setor turístico sofre com a ausência de políticas mais eficazes para o impulsionamento do turismo na capital e em todo o estado. Antes da crise, Manaus já vivia nesse processo. Não pode ser amadorístico, tem que ser uma visão profissional, científica. Só Manaus e Belém tem um acervo de patrimônio histórico do tempo da borracha. Você tem belos rios, florestas. E ainda, a pesquisa da Fecomércio mostra que 50% dos turistas estrangeiros vieram em busca de lazer e 25% vieram a trabalho. 80% dos turistas estrangeiros também responderam que provavelmente irão recomendar a cidade como rota turística. É o caso do mexicano Adam Aronovic. Ele veio a estudo, mas para ir a Rio Branco, no Acre, ele precisou passar por Manaus. O pouco tempo aqui já deixou boas impressões. Com certeza eu recomendaria. Gosto de ver coisas diferentes e acho que todo mundo deveria vir a Manaus para conhecer o tacacá e a cachaça com jambu. Manaus é a porta de entrada para o turismo no Amazonas. Por conta disso, a capital ocupa a primeira posição entre os destinos mais visitados no estado pelos turistas brasileiros, com 58,68%, seguido pelo município de Presidente Figueiredo, com 5,39%. Manaus também foi apontada como o destino mais visitado pelos turistas estrangeiros, com 61,1%. Os dados são da pesquisa de satisfação dos turistas no estado da Amazonas Tour. Além da fauna e da flora, outro ponto turístico que chama bastante a atenção dos visitantes é o Centro Histórico de Manaus, a Belle Époque, que permanece até hoje. Segundo o diretor-presidente da Manaus CUT, as festas populares como Boi Manaus e Feira do Passo têm atraído também um número expressivo de visitantes. Revitaliza, leva aquela para a parte mais antiga da cidade de Manaus. Cultura, gastronomia e uma ocupação naquela área que a gente deseja intensificar a revitalização. É importante destacar que ali a gente tem o futuro museu da cidade de Manaus, onde a gente inclusive está com o chamamento aberto agora, chamamento público aberto para empresas que tenham interesse em fazer o Museu da Cidade de Manaus através da Lei Rouanet. Enquanto isso, o empresário Matheus mantém o otimismo. O plano é continuar tentando atrair novos clientes por meio das redes sociais. Tem um grande gap entre a demanda, entre os hóspedes que vêm e a oferta que é feita aqui em Manaus. Então, assim, para quem quer empreender, para quem quer trazer novos serviços, tem muito espaço ainda, tirando esse ano, que é um ano complicado, a gente não sabe até quando que vai essa crise, mas em questão de serviços, em questão de turismo, tem muita coisa para ser feita em Manaus.